Sejam bem-vindos ao canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Te convido a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6, versículo 2, que diz: Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Meus amados e queridos irmãos, irei falar sobre Néfilis. Tudo indica, para alguns teólogos, que os filhos de Deus aqui se refere aos anjos caídos, ao qual denominamos como demônios. Eles acreditam que eles coabitaram com a filha dos homens, ou seja, as mulheres, e deu origem aos Néfilis. Mas quem tem um entendimento sobre a angeologia, a doutrina da teologia que estuda sobre os anjos, eu tenho até um vídeo no canal falando sobre anjo, arcanjo, serafim, querubim. Te convido humildemente que você venha ver o nosso material lá, pois é um conteúdo bíblico e informativo que com certeza irá edificar a sua vida. Então você vai entender, irá edificar a sua vida. Então você vai entender um pouco mais sobre o assunto. Então, os anjos, meus amados irmãos, são seres espirituais, isto é, sem um corpo físico, composto de matéria à base de carbono. Anjo é um ser espiritual, repito, sem um corpo físico, composto de matéria à base de carbono. É isso que diz a teologia. E algumas pessoas me perguntam, irmão, os anjos procriam? Veja só, o casamento, quando foi instituído, ele é apresentado em conexão à capacidade de procriação, conforme vemos em Gênesis capítulo 1, verso 28. E é algo próprio, isto é, restrito ao mundo dos homens, ou seja, dos seres humanos, e não ao mundo dos seres espirituais, quer sejam anjos caídos ou não. Ao que tudo indica, essa interpretação dos Néfilins, o tal posicionamento deriva de uma má interpretação de pessoas que são influenciadas por algumas lendas judaicas, especialmente eles creem em alguns escritos apócrifos. Mas o que importa de fato é o que diz a Bíblia. Veja o que é que Jesus Cristo fala sobre os anjos, no que se refere à sexualidade. Depois eu peço que você leia todo o contexto, mas eu irei ler apenas Mateus, capítulo 22, versículo 29 e 30. Jesus disse, respondendo-lhe, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Versículo 30. Porque na ressurreição, nem os homens tomarão mulheres, nem as mulheres marido, mas serão como os anjos de Deus no céu. E os anjos são seres assexuados, isto é, não tem uma genitália propriamente dita, eles são macho ou fêmea e não coabitam. Então essa ideia que os anjos coabitaram com a filha dos homens, repito, é uma má interpretação das pessoas creem através de livros apócrifos. Tem livros apócrifos que têm até um fundo de verdade e tem coisas muito sérias que aprendemos, mas nem tudo ali é verdade, especialmente algumas lendas judaicas. Mas o que mais importa, tirando os apócrifos e as lendas, o que importa é a palavra de Deus. Então meu posicionamento acerca desse versículo de Gênesis capítulo 6, versículo 2 é esta, que é um equívoco essa interpretação, dizer que os anjos coabitaram com as mulheres e geraram os Néfilis. Amém? Foi uma palavra de esclarecimento para que você venha despertar e ter a curiosidade de ler a Bíblia por completo. E você verá que muitas coisas que as pessoas pregam e afirmam que é verdade não é. Pois Jesus Cristo nos disse aqui no texto que lemos, porque erramos, porque somos falhos, isso é fato. Mas boa parte dos erros no que se refere ao estudo das Sagradas Escrituras é porque não a lemos como deveríamos ler. Um forte abraço, meus queridos irmãos. Que Deus vos abençoe sempre.